Vamos lá, pessoal. Hoje, em questões, de introduções em partes, revistas, editoriais, como coloquei em vários anexos, adfundos relacionados à universidade e os campos presentes e futuros, não coloca fatores que venham relacionar uma universidade futura, inovações entre as incertezas para chegar às certezas. Aonde há uma curiosidade, há uma descoberta. Eu vou ser curioso de algo em questões disso, ok? Então, hoje, passando as incertezas do futuro, ou seja, as questões de pesquisas que foram permeadas tempos atrás. Então, aos campos da interdisciplinaridade, prática universitária, as grades curriculares relacionadas à educação física, que passam em várias polinizações, polos. Essa colônia, que colocamos dois, e, e extensão universitária como revigoração dos saberes. Depois eu vou também dar uma sugestão de alguns autores, tem o Vega aqui, sempre ainda campo criterioso, não sei se é da família da educação física, tem Cunha aqui também, tem Santos também, ou seja, tem o Leite e tem a Salles, tem o Salles também, que já me falaram sobre treinamento, a Mercedes Salles, que fala sobre avaliação da aprendizagem na educação superior. As considerações que nós podemos fazer para a questão de entendimento, avaliação da aprendizagem na educação superior. São temas bem que possam colocar hoje na motricidade nos campos sumacientes, uma pesquisa que vai ser antropométrica, ou antropológica, ou antropomorfológica, ou antropocêntrica. Vai depender de cada pessoa, o nosso próprio egoísmo de pesquisa. Aqui, aulas universitárias, inovações de pesquisas, marcos de exclusão ou inclusão histórica, a Isabel Cunha, a Isabel, e tem o autonomia acadêmica prática, que fica bem reflexível a minha história na faculdade. Autonomia acadêmica prática pedagógica e controle do conhecimento, porque tem um controle, como tem um estoque, tem um controle que o professor passa. E a maioria das vezes as minhas inquietações foi essas. Você tem que ir como caminho do professor, você tem que ter o conteúdo ali que ele passa, senão você não passa de ano. Mas essa autonomia acadêmica, às vezes os professores fazem uma reflexão, um tempo para refletir sobre esse assunto. E ele falava que cabe a vocês fazerem diferença. Então, ensino com produção cultural, ok? A cultural, novas perspectivas para o currículo e a formação de professores. Ensino com produção cultural, novas perspectivas para o currículo e a formação de professores. Essa aqui fica uma questão de uma colega, relacionada também a alguns fatores de ensino metodológico, ligado, acho que ela foi até por outros pareceres, mas tem a grade curricular da educação física, está na casa da educação física, não tem como ela fugir da sua própria história. Agora estou falando de pecados aqui não, porque já falei que parece que a educação física com a motricidade humana está multiplicado pelos nossos pecados. Okay? Então a grade curricular, estágio supervisionado e outros parentescos. Metodologia do ensino no contexto da organização do trabalho pedagógico. Metodologia de ensino. E tive uma dificuldade precária muito grande, até difícil hoje a ver esses campos de publicações. Então, quando tem dificuldade, o próprio povo, o pessoal da educação física, você teve alguma sustentabilidade, vão saber sobre isso. Porque a educação física ensina por causa que ela deixa a pesquisa me levar, todo mundo passa,
Mas quando há uma inquietação, uma descoberta, um tempo descoberto, eu falo tempo descoberto, é um tempo que eu estou colocando de pesquisa, tempo descoberto. Vou colocar o tempo de despertar, porque fica esse campo binário de palavras etimológicas, como Russell, ok? Então, aprendizagens do estudante universitário, a Leite fala aqui, aprendizagem dos estudantes universitários, né? Universitário cidadão, né? Alguns raspam cabeça, cortam cabeça, não morre, né? Aprendizagem do estudante universitário, aprendizagem universitária, então são núcleos, né? Eu expliquei sobre como é que é o processo do núcleo, né? O Rabelo ali tem um capítulo que ele coloca bem sucinto, né? Que é os campos sistêmicos, né? Núcleo, coordenador, o vice-coordenador, os núcleos, cada disciplina tem uma sala de aula, uma sala de reitoria, ok? É lógico que a avaliação da aprendizagem na educação superior, que eu já falei, então aqui a interdisciplinariedade na prática universitária, que está ligado aqui, alguns polos, por exemplo, se for o Viver, um exemplo, tem uma rádio lá, a rádio na minha época lá, nós participávamos ali nos bastidores, né, de alguns eventos que tínhamos. Não precisavam ser protagonistas, estávamos lá visivelmente no campo da mídia, no campo expressivo, né? Às vezes também a nossa maneira de, não é sofrimento, né, mas a questão de cansaço. Então, a interdisciplinaridade na prática universitária nos traz o quê? Que é a educação física, ela é indisciplinar sobre esse assunto, porque ela é ligada ao movimento. Muitas vezes estamos discutindo movimento, aí entra outros assuntos que muitas vezes o nosso próprio discurso, nós olhamos e falamos, nossa, bem peculiar, particular o que este doutora, mestre, ou especialista está atuando. Então, extensão, como eu já falei, eu coloquei esse canal aqui com conhecimentos gerais. Então, os colegas entenderam, entendeu? Muitas vezes eu fiquei isso com a camisa, em vez que eu estou falando sobre natação, falamos sobre esporte, falei ontem sobre 4-2-4, sobre uma estratégia ligada a tempos atrás, mas o 4-2-4 eles adaptaram o 6-2 meio avançado, que é meio avançado, 2 atacantes, avançado, meia, mas que eles podem voltar para receber a bola, e 2 o quê? E 2 ali atacantes, né? Que tem essa reversibilidade, né? de osmótica. E ali o que? Há um canal, né? No centro ali, A e B, B e A, e os 4 ali, os 2 laterais também, que tem essas questões. Ok? Então, tem 2-2, né? Aqui também falamos do futsal, e aí coloca, por exemplo, 2-1-1. Então, 2-1-1. Então, coloca 2 alas, coloca um líbero e coloca só um atacante na frente. 2-1-1. Então, você vai adaptando, você tem que ter essas dinâmicas na sala de aula, também na questão do voleibol, handball, você vai explicando muitas vezes a dinâmica do jogo na sala de aula para eles entenderem na televisão. Se entender na televisão um pouquinho, dá para entender. O atletismo até hoje ainda há umas complexidades ainda, né? Até para mim também, ok? Vamos lá, então há uma extensão, eles falavam que para que isso? Mas é bom saber a dinâmica de algumas questões, algumas modalidades hoje. Então a extensão da universitária como reconfiguração dos saberes, né? Reconfigurações. Então a reconfiguração de saberes, ok? Então deixei lá no anexo vários artigos lá na biblioteca, onde eu estava fazendo em outra universidade. Quem tiver anexos lá, tiver alguma questão de códigos, você entra rapidamente e sabe os saberes que eu estou fazendo. Né? Eu sei como é que é os campos criteriosos ligados à inteligência, ligados aos campos superficiais, que eles falam digitais, ultradigitais, superficiais, muitas vezes podem fazer algumas coisas de alterações. Mas a má fé e a boa fé do homem, né? Mas a má fé é que ela tenha, né, predominância diante das disciplinas que haja especulações para pesquisar mais ainda. Quanto mais pesquisar,
melhor para nós ligados à motricidade humana, ok? Só alegria.